Até o final desse vídeo eu quero falar sobre os motivos que impedem as orações de serem respondidas. Se você quer ser abençoado pela palavra de Deus e descobrir o que é que está atrapalhando a sua oração, assista esse vídeo até o final por completo e Deus vai abençoar a sua vida. Eu sou o professor Aquiles Santana, a paz do Senhor Jesus. É um prazer ter você aqui comigo. E se você é novo aqui no canal, não perca a oportunidade. Inscreve-se no canal para que você seja abençoado pela palavra de Deus toda vez que eu postar um vídeo aqui no canal e que, você fazendo isso, outras pessoas acabem sendo alcançadas também pelo Evangelho de Cristo. Curta este vídeo, deixe seu comentário, eu quero saber de onde você está falando. Fale a cidade e o estado que você está assistindo esse vídeo, pois é um prazer para mim ter você aqui no canal. Meu querido irmão, existem atitudes que acabam bloqueando a nossa oração quando clamamos ao Senhor. É sabido que a oração, ela é uma ferramenta poderosa em Deus para que consigamos alcançar aquilo que não conseguimos com as nossas mãos de forma humana. Por exemplo, quando Elias, o profeta Elias, ele faz uma oração e eu quero destacar aqui, ele fez uma rápida oração quando estava em um confronto com os profetas de Baal e em rápidas palavras, ele ao clamar aos céus, o Senhor responde com fogo. Porém, existem situações na vida que acabam bloqueando a nossa oração de ser respondida. E a primeira que eu quero destacar aqui, de acordo com a palavra de Deus, está elencado em 1 Pedro, no capítulo 3 e no versículo 7. Mas antes é necessário entendermos o que é uma oração. Eu já falei aqui no canal sobre a oração e como nós devemos orar corretamente, mas agora é interessante compreendermos que a oração, ela é uma conversa, e sendo uma conversa, entendemos que ela é uma comunicação, e na comunicação existe o emissor e existe o receptor. E quando se fala de oração, o emissor somos nós, que somos os filhos de Deus, os cristãos que estamos aqui na terra, e o receptor é o nosso Pai Celestial que está no céu, o nosso Deus. Então, para que uma comunicação ela seja efetiva, é preciso que a mensagem que é emitida do emissor chegue ao receptor de forma eficaz e com clareza. Então, o emissor ele precisa saber quais as palavras e a forma certa dele emitir a sua mensagem para que o receptor ele ouça, escute, receba a informação que o emissor ele está transmitindo. Logo, nós precisamos saber qual é o tipo de mensagem e a forma certa que conseguimos falar para que chegue até o nosso Deus e ele possa assim responder às nossas orações. Em primeiro lugar, neste vídeo, eu quero que você entenda que a oração, ela não é uma lâmpada mágica para que você use apenas quando precisar, de forma nenhuma. A oração, ela não é uma ferramenta apenas para pedir, mas ela é o momento em que nós separamos para falarmos com o nosso Deus, pois a nossa alma precisa de Deus, ela precisa do Senhor. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, no primeiro livro das Sagradas Escrituras, em Gênesis, nós vamos ver que Adão, o primeiro homem da Bíblia, quando ele, ao findar do dia, após as suas tarefas diárias, ele conversava com Deus, ele tinha este costume de dialogar com o Senhor. Isso aqui já mostra que o homem ele precisa ter contato com o nosso Pai Celestial, ter contato com Deus. Então, a oração ela é o caminho que faz com que nós tenhamos comunhão com o Senhor. A oração é o caminho que nos faz ter uma conversa com Deus. Nós precisamos conversar com Deus. O nosso Senhor Jesus, quando ele estava exercendo o seu ministério terreno, ao findar do dia, da lida, ou ao acordar, ao despertar na madrugada, ele buscava ao Senhor em oração. Nós precisamos conversar com Deus, nós precisamos nos aproximar do Senhor através da oração, através de uma conversa, de um momento exclusivo para conversarmos com o Senhor, não só para pedir, mas para podermos expor a nossa gratidão, a gratidão do nosso coração, mostrar que somos gratos a Deus
pelo dom da vida, pela saúde, pelos relacionamentos, pelo nosso trabalho, por tudo nessa vida, apresentarmos a nossa vida ao Senhor, conversarmos e pedirmos direção a Deus. A oração é conversar e não é, como falei, uma lâmpada mágica apenas para pedidos e se engana. E muitas das vezes, aqueles que só chegam a Deus na oração para pedir, acaba que não tem as suas orações respondidas. E o primeiro motivo que impedem as nossas orações de serem bloqueadas, eu vou falar agora. Mas antes, a oração é necessário saber que através dela nós podemos pedir também, mas temos que pedir da forma certa. Até porque o nosso Senhor Jesus, ele falou em Mateus no capítulo 7, versículo 7 da seguinte forma: pedir e dá-se-vos-á. Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, antes de Jesus chegar a falar isso, no capítulo 7, no capítulo 6 e no capítulo 5, o nosso Senhor Jesus ele já tinha iniciado o Sermão da Montanha. E neste sermão, o nosso Senhor Jesus ele inicia primeiro ensinando a vivermos de uma forma agradável a Deus. E por isso, após isso, somente após isso, ele nos ensina a assim pedir ao Senhor. E eu quero agora iniciar as referências bíblicas mostrando os motivos que impedem as nossas orações de serem respondidas para termos um raciocínio completo da vontade de Deus para a nossa vida. Se você estiver com a sua Bíblia, acompanhe comigo a leitura em 1 Pedro, na primeira epístola que o apóstolo Pedro ele escreve, no capítulo de número 3, o nosso Senhor Jesus ele nos diz da seguinte forma, capítulo 3, versículo 7 diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Meu querido irmão, minha querida irmã, perceba aqui que a leitura bíblica e o texto sagrado é bem claro no final, para que não sejam impedidas as vossas orações. O texto bíblico e o texto e os versículos que antecedem ao que lemos, que inicia o capítulo 3, está falando sobre o relacionamento entre o homem e a mulher. E resumindo aqui em rápidas palavras, quando o homem ou a mulher não estão bem resolvidos, acaba que a oração ela é impedida. Então, o que é que impede a oração? Aqui neste primeiro exemplo, é o mau relacionamento entre o homem e a mulher. A mulher e o homem que não estão bem resolvidos, de acordo com as orientações divinas, não têm a sua oração respondida e nem sequer a mensagem, como eu falei, é emitida. A mensagem é até emitida, mas não chega até o trono celestial, porque a Sagrada Escritura já está ensinando que é necessário haver uma boa comunhão, um bom relacionamento, para que assim, quando o relacionamento terreno está resolvido, nós consigamos ter um bom relacionamento com quem está no céu. Porque imagine se não conseguimos nos relacionar com quem está na terra, como é que nós vamos conseguir agradar quem está no céu? Tendo uma forma divina que é o nosso Deus. O segundo motivo que acaba impedindo as nossas orações de ser eficazes está elencado em Mateus, no capítulo de número 6 e versículo de número 6, palavras do nosso Senhor Jesus. Assim diz a palavra de Deus da seguinte forma: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições. Presta atenção nisso aqui. O que é que o Senhor Jesus ele diz? E orando, não useis de vãs repetições. Meus irmãos, o nosso Senhor Jesus ainda finaliza assim: por muito falarem, não serão ouvidos. Então perceba este raciocínio e esta lição do nosso Senhor Jesus. Há quem pense que por muito repetir
Aquela pessoa que quando vai orar fica repetindo as palavras. Meu Deus, eu preciso. Não vai ser respondido. Não é por repetir as palavras. Não pense que se você chegar na sua oração e ficar repetindo as palavras, Senhor, me responda, por diversas as vezes, não pense que isso será agradável aos ouvidos do nosso Senhor. Não pense que isso será a ferramenta que vai fazer com que você tenha a sua oração respondida. Não é pelas repetições na palavra, que é diferente da perseverança. A perseverança na oração é quando nós temos o nosso desejo no coração, quando nós estamos clamando por algo. Não ficamos repetindo as palavras, mas dia após dia, nós pedimos ao Senhor a sua misericórdia para que Ele intervenha em determinada situação. É diferente de ficar na oração durante 1 hora repetindo palavras, quando não tem sentimentos, quando não tem a verdadeira emoção do nosso coração. É apenas palavras robóticas e o Senhor não quer que sejamos assim, Ele quer que sejamos espontâneos. Ele quer que sejamos sinceros e não vai ser através das repetições que a nossa oração vai ser respondida. O penúltimo motivo que eu quero falar aqui está elencado e registrado no livro dos Salmos, o Salmo 66, Salmo 66. Se você está com a sua Bíblia, acompanhe comigo ou vá anotando para que você tenha esse estudo em mãos e possa revisar. Salmo 66, o verso 18, que diz assim: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Presta atenção nisso aqui, meu irmão e minha irmã. O salmista está falando: se eu atentar para a iniquidade no meu coração, as minhas orações, o Senhor não ouvirá. Ele está dizendo: o Senhor não vai me ouvir. Ou seja, eu vou falar, mas Ele não vai querer me ouvir. Porque a minha oração, ela está sendo emitida de um coração iníquo, um coração pecaminoso, ou seja, um coração que desobedece à vontade de Deus. Ao filho desobediente, o Senhor não tem prazer em ouvir. Você pode até falar, mas não terá resposta, a não ser que você confesse a Deus os seus pecados e se arrependa. Quando você se arrepende, você deixa a iniquidade. Quando você deixa, você demonstra realmente que você se arrependeu e há um verdadeiro arrependimento, para que assim o Senhor, Ele atenda às suas orações. E eu quero falar agora neste vídeo sobre o último motivo dos quais eu separei como mais recorrentes do cristão. Está registrado em Mateus, o Evangelho de Mateus, no versículo 21 e versículo 22. Acompanhe comigo esta leitura bíblica que eu vou fazer agora, porque ela não é menos importante, mas vai completar este estudo bíblico que estamos tendo aqui. Mateus 21, vamos ler o versículo de número 22, que diz assim a palavra de Deus. Mateus 21, versículo 22, aqui. E tudo o que perdirdes na oração, crendo, o recebereis. Palavras do nosso Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus, Ele está ensinando aqui sobre tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Eu quero aqui explanar este versículo de forma rápida. Primeiro, e tudo. O cristão não vai pedir tudo nesta terra. Ele vai pedir e vai saber ser seleto em suas escolhas, porque não precisamos de tudo. E o apóstolo Paulo, ele falou: eu posso tudo, né? Mas ele falou assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então não é tudo. Eu não vou pedir algo que vai ferir a minha santidade. Você está entendendo? Eu não vou pedir algo que fira o meu irmão. Eu não vou pedir algo para poder amaldiçoar alguém. Não. É a oração que o cristão vai fazer, é uma oração guiada
pelos ensinos divinos. Então você lembra que eu falei em Mateus capítulo 7, no versículo 7, o Senhor Jesus ele diz, pedi, dá-se-vos-á, mas antes, no capítulo 5 e 6, ele está ensinando o nosso modo de viver. Ele está ensinando como pautar as nossas escolhas. Então, só após discipular as nossas vontades, a nossa postura, o nosso comportamento, é que o Senhor Jesus ele vai dizer, peçam e ser-lhe-ás dado. E aqui ele está ensinando mais uma vez, tudo que pedirdes na oração, perceba, tudo que vocês pedirem na oração. Isso aqui é muito interessante. Ou seja, quando nós estivermos na oração, nós podemos pedir. Quando estivermos orando, então perceba que não é só para pedir. Você não vai fazer uma oração só de pedidos, não. Você vai conversar com Deus. Você vai dialogar com o Senhor. Você tem que conversar com Deus, falar a Ele os seus segredos, falar a Ele as suas dores, falar a Ele as suas ansiedades. Confiar no Senhor. Então, ou seja, o que é que ele diz? Na sua oração, crendo. Segunda parte deste versículo aqui é ter fé. E é isso que eu quero falar. O último motivo neste vídeo que eu quero falar que impede a sua oração de não ser respondida é a falta de fé. Você precisa acreditar. Você precisa confiar. E quando você tem fé, você acredita, você ora e você entrega nas mãos de Deus, sabendo que Ele vai responder, sabendo que Ele vai agir, sabendo que no tempo de Deus as coisas vão acontecer e o que você pediu Ele vai te entregar, porque Deus não é o seu garçom. Deus não é obrigado a te entregar tudo que você pede na hora certa, não. Ele sabe o tempo certo para você. Ele sabe qual é o melhor tempo, Ele sabe qual é a melhor hora, Ele sabe qual é a estação, então peça. Mas você vai receber no tempo de Deus, porque Ele não é garçom para te servir a hora que você quiser. Deus não é uma lâmpada mágica para você usar como amuleto apenas na hora que você precisar dele. Deus, Ele é o seu Pai, você precisa ser obediente. Quando você é obediente e você tem fé, a bênção está completa e as suas orações é respondida. Então, meu querido e minha querida irmã, aprenda com estas referências bíblicas. Seja abençoado pela palavra de Deus. E se você gostou deste vídeo, deste estudo bíblico, deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa o seu comentário, porque eu quero conhecer de onde você está falando e eu quero orar pela sua vida. Eu quero finalizar este vídeo fazendo uma oração para que você, a partir de hoje, tenha uma boa postura diante de Deus e tenha as suas orações respondidas na íntegra. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero neste momento orar por este meu irmão, por esta minha irmã que está assistindo este vídeo, que assistiu esse estudo bíblico e foi tocado, abençoado pela palavra de Deus. Pai, que nesta hora, estas palavras que foi ministrada, ó Pai, caia em terra fértil no coração do teu filho e possa frutificar. Que a partir de hoje, meu Deus e meu Pai, as orações do seu servo sejam diferentes, seja com unção, seja profética, seja com fé, e que as muralhas caiam por terra, ó Deus, e que situações na vida dos seus filhos sejam vencidas através da oração. E assim eu oro, Pai, pedindo a tua bênção para eles, em nome de teu Filho Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus abençoe a sua vida de uma maneira poderosa e especial, em nome de Jesus.